Você já parou para pensar até onde uma pessoa pode ir quando acredita que está seguindo um propósito maior? E se alguém dissesse que o fim do mundo estava próximo e que apenas um grupo seleto seria salvo? Hoje você vai conhecer uma história real, perturbadora e difícil de acreditar. Um caso que chocou investigadores, psicólogos e o mundo inteiro. A história de uma seita que prometia salvação espiritual, mas que terminou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Enquanto você assiste, tente se perguntar: você conseguiria perceber o perigo antes que fosse tarde demais? Tudo começou de forma aparentemente inofensiva. Pessoas comuns, com vidas normais, começaram a procurar respostas para problemas que todos nós enfrentamos: solidão, medo do futuro, frustrações pessoais e a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Foi nesse cenário que surgiu um líder carismático, alguém capaz de falar exatamente aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele não se apresentava como um criminoso, nem como alguém perigoso. Pelo contrário, parecia calmo, inteligente e profundamente espiritual. Seus discursos falavam sobre evolução humana, despertar da consciência e um novo começo para aqueles que aceitassem abandonar o mundo material. No início, os encontros eram simples, pequenos grupos reunidos em casas discretas, conversando sobre espiritualidade, universo e propósito de vida. Nada parecia ameaçador. Muitos participantes relatavam sentir paz pela primeira vez em anos. Eles acreditavam ter encontrado uma comunidade verdadeira, pessoas que finalmente os entendiam. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, as regras começaram a mudar. Contatos externos passaram a ser desencorajados. Familiares eram vistos como influências negativas. Questionamentos passaram a ser interpretados como falta de fé. E aqui surge uma pergunta importante: em que momento buscar sentido para a vida se transforma em perder completamente a própria liberdade? Com o passar do tempo, o líder passou a afirmar que possuía conhecimentos secretos. Segundo ele, forças superiores observavam a humanidade e haviam escolhido aquele grupo específico para sobreviver a um grande evento que mudaria o planeta para sempre. Alguns membros hesitaram, mas muitos acreditaram. Afinal, quando alguém já está emocionalmente envolvido, abandonar tudo significa admitir que estava errado, e isso é algo extremamente difícil para o cérebro humano aceitar. Os seguidores começaram a se afastar completamente da sociedade. Rotinas rígidas foram impostas, horários controlados, comportamentos monitorados e decisões pessoais passaram a depender da aprovação do grupo. Aos poucos, identidades individuais desapareceram. Não existia mais o eu, apenas o coletivo. Psicólogos chamam esse processo de reconstrução mental progressiva, uma técnica poderosa utilizada por cultos ao redor do mundo. Você acha que perceberia esse tipo de manipulação acontecendo com você? Enquanto o grupo se tornava mais isolado, relatos estranhos começaram a surgir. Vizinhos notavam movimentações incomuns durante a madrugada. Luzes permaneciam acesas por horas. Reuniões silenciosas aconteciam atrás de portas fechadas. Mas ninguém imaginava o que realmente estava sendo planejado ali dentro. O discurso do líder tornou-se cada vez mais radical. Ele afirmava que o mundo exterior estava corrompido e condenado. Apenas aqueles que demonstrassem total lealdade estariam preparados para a transição espiritual que se aproximava. O medo passou a ser utilizado como ferramenta de controle. Questionar significava arriscar a própria salvação. E então veio o anúncio que mudaria tudo. Segundo o líder, o momento final havia chegado. Um evento cósmico marcaria a separação entre aqueles que evoluiriam espiritualmente e aqueles que permaneceriam presos à Terra. Para muitos seguidores, aquilo não parecia assustador, parecia libertador. Eles acreditavam estar participando de algo histórico, algo que os tornariam especiais. Mas do lado de fora, ninguém sabia o que estava prestes a acontecer.
Dias depois, autoridades receberam denúncias sobre atividades suspeitas na propriedade onde o grupo vivia. Quando investigadores chegaram ao local, encontraram uma cena silenciosa e perturbadora. Ambientes organizados, objetos pessoais intactos e sinais claros de que todos haviam participado voluntariamente de algo cuidadosamente planejado. A pergunta que permanece até hoje é: como dezenas de pessoas podem concordar com algo tão extremo? Especialistas explicam que a manipulação psicológica dentro de seitas não acontece de forma abrupta. Ela ocorre lentamente, quebrando resistências emocionais ao longo do tempo. Primeiro vem o acolhimento, depois o isolamento, seguido pela dependência emocional e, finalmente, pela obediência absoluta. Muitos familiares das vítimas afirmaram nunca ter percebido sinais claros de perigo. Alguns membros mantinham contato ocasional, aparentando normalidade. Isso torna o caso ainda mais assustador, porque mostra que qualquer pessoa pode ser vulnerável em determinados momentos da vida. Talvez o aspecto mais perturbador seja perceber que ninguém ali acreditava estar fazendo algo errado. Eles realmente acreditavam que estavam sendo salvos. E isso levanta uma reflexão inquietante. Até que ponto nossas crenças podem influenciar nossas decisões? Mesmo anos depois, investigadores continuam analisando documentos, gravações e testemunhos, tentando compreender como tudo chegou àquele desfecho. O local permanece marcado pela tragédia, tornando-se símbolo de um dos episódios mais chocantes envolvendo manipulação coletiva. Histórias como essa não pertencem apenas ao passado. Novos grupos continuam surgindo ao redor do mundo, utilizando técnicas semelhantes, adaptadas aos tempos modernos, muitas vezes através da internet e redes sociais. Isso significa que compreender esses casos é mais importante do que nunca. Porque a verdade é que ninguém entra em uma seita esperando um final trágico. As pessoas entram buscando esperança. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que conseguiria identificar os sinais antes que fosse tarde demais? Ou acha que qualquer pessoa poderia acabar envolvida em algo assim sem perceber? Se você gosta de histórias reais, mistérios perturbadores e casos que fazem a gente questionar a própria realidade, segue o canal agora, porque todos os dias trazemos novos casos reais que vão te prender do começo ao fim. E o próximo pode ser ainda mais impressionante do que este.